Como já foi falado, bom dia a cada um, então já é um dia abençoado. Quero lembrar que domingo sempre, e é bom consagrar a semana, porque é o primeiro dia da semana, então é a primícia. Quando amanhecer no domingo, primeira coisa que você faz, ore, abençoa a sua semana, tá bom? Cada dia da semana por ser o primeiro dia. E lembrando que domingo é o domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo. Amém, gente? Fique ligado, porque isso tem um significado espiritual, a primícia. Só lembrar vocês, isso aqui são meditações bíblicas dos livros históricos, que é de Josué e Esther. E está ali na livraria, você pode adquirir. O que é interessante é que os versículos da Bíblia, os capítulos, eu coloquei em subtemas, então vale a pena você adquirir, levar, não precisa ler numa semana, viu, porque você pode ler o ano todo, tá? Então está aqui, quero motivar você. Silvio, tem do Novo Testamento? Tem lá também, do Novo Testamento, ok? Está aqui. Bom, por favor, o que eu vou falar hoje pode mudar o seu destino, a sua história, porque atitudes que nós tomamos pode definir a nossa história. Atitudes que nós tomamos pode definir o seu futuro, a sua vida. E aqui está algo muito importante, que envolve isso aqui, as atitudes de arrependimento. Isso aqui, a sua atitude, quando envolve arrependimento, de fato pode transformar a sua vida. Portanto, é importante você saber que após Jesus Cristo ser crucificado, ser morto, ressuscitado, ele então, juntamente com depois os seus discípulos, no dia de Pentecostes, os discípulos receberam algo muito especial, que foi o Espírito Santo. Naquele dia de Pentecostes, porque Jesus ele prometeu o seguinte: se eu não for ressuscitado e elevado aos céus para ser glorificado, o Espírito Santo não virá. Jesus prometeu que estará conosco todos os dias, até o fim. Mas ele estará conosco como? Pela presença do Espírito Santo. E nesse dia de Pentecostes, que os discípulos receberam a sua presença, ali, cada um recebeu o Espírito Santo. Naquele dia, Pedro, um dos discípulos, deu uma mensagem falando da vida de Cristo, da sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição, e também a sua glorificação, porque após Jesus ter sido ressuscitado, ele foi glorificado, ele foi elevado aos céus. A partir daí, então, ele enviou o Espírito Santo. Quando eles ouviram essa mensagem, o povo que estava ali, eles fizeram uma pergunta que seja talvez a mais importante da vida. E você pensa, mas que pergunta é essa que eles fizeram? Eles perguntaram: o que faremos? O que faremos para ser salvos? Você pode pensar, e perguntar, Silvio, por que essa é a pergunta tão importante na nossa vida? Porque isso vai envolver a sua eternidade. Onde você passará a eternidade? Você sabe que o nosso coração tem prazo de validade, quantos sabem disso? Ele tem prazo de validade, ele pode durar 70 anos, 90 anos, mas uma hora ele para. Hoje eu ouvi de um homem, na parte da manhã, que morreu com 109 anos. Me parece que ontem, um pracinha, que foi um soldado, me parece na Primeira ou Segunda Guerra, um brasileiro, tendo 103 anos. Mas mesmo esse homem que chegou a 109 anos, o coração parou. A questão é: onde passarás a eternidade? E você tem que pensar nisso. Então a pergunta foi:
o que devemos fazer? O que faremos para ser salvos? E a resposta de Pedro está aqui em Atos 2:38. E aqui eu falo o seguinte, está aqui na palma da mão, porque a primeira mensagem foi: arrependei-vos. Essa é a primeira palavra. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então está aqui na palma da mão, ó, arrepender de pecados, crer no Senhor Jesus Cristo, receber o perdão, a remissão de pecados, ser batizado e receber o Espírito Santo. Está aqui, você pode dizer isso comigo? É arrepender de pecados, crer no Senhor Jesus, receber o perdão, ser batizado e receber o Espírito Santo. Foi difícil isso, gente? Está aqui na palma da mão, o evangelho está aqui, da salvação, ó, na palma da mão. Você envolve o que? Envolve arrepender, crer, envolve o perdão, o batismo e o Espírito Santo. A mensagem que ele transmitiu ali foi essa. E o que ele primeiramente falou: é necessário se arrepender. É necessário se arrepender de pecados. Por que isso? Porque isso envolve a nossa transformação. Isso aqui que você ouviu, que está aqui, envolve uma vida com Deus, envolve uma vida transformada, perdoada, justificada, ter o que é mais precioso. O que é mais precioso? A salvação, o Espírito Santo, que é a presença agora de Jesus conosco. Daqui a pouco você vai para a tua casa, nós vamos para a nossa casa, Ele vai conosco, Ele quer ir com você, Ele quer entrar, você que está aqui pela primeira vez, o Espírito Santo quer entrar dentro de você, você se torna o templo do Espírito Santo. Portanto, aqui que começa primeiramente com arrependimento, e aí crer em Jesus Cristo, crer na obra que Ele realizou na cruz, para nos perdoar, para nos salvar, ser necessário o batismo, porque quando você crê, você é batizado. Jesus disse: é aquele que crê e for batizado será salvo. Por isso que o batismo é tão importante. Você recebe o Espírito Santo, a presença dEle, e essa presença vai estar com você, conosco todos os dias. Você pode dizer amém? Vai estar com você. Esse é o tesouro mais precioso dentro de você. Por isso que o templo do Espírito Santo sou eu, é você. Você pode dizer: eu sou o templo do Espírito Santo. Silvio, o templo do Espírito Santo não habita nessa parede? Não. Daqui a pouco nós vamos embora, Ele vai estar conosco aqui dentro. Agora, não tem como viver uma vida com Cristo, não tem como ser um cristão, senão primeiro pelo arrependimento. Saber que eu e você não somos pecadores, mas que mediante o arrependimento e a fé em Jesus Cristo nós somos justificados, nós somos perdoados. Olha o que nos diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 1, nos diz sobre isso: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus, nós somos justificados pela fé, a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa ser justificado? Você é perdoado, e aí você começa a ter a paz com Deus. Muitas vezes, talvez aquele sentimento de culpa, de condenação, talvez falta ainda o arrependimento para receber o perdão, porque quando se recebe o perdão, está perdoado, e Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, está perdoado, meu irmão. Nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus e a paz consigo mesmo. Já pensou? Você ter paz com Deus, a paz de Deus e a paz consigo mesmo? Você quer algo melhor do que isso? As casas de paz têm esse propósito, de levar essa paz, de você ser perdoado, justificado, receber a paz que vem dele.
Agora, alguns impedimentos para o arrependimento. Nós temos alguns impedimentos. Um deles é a ilusão. As pessoas estão iludidas, as pessoas ficam iludidas. A ilusão acompanhada do engano. A ilusão em relação ao mundo. Pensa que vai viver aqui eternamente, que um dia o coração não vai parar de bater. Então vamos aproveitar a vida, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Quantos jovens estão sendo iludidos? Eu era um jovem que estava iludido. Até os meus 15 anos, eu já tinha ido nas baladas, ficado embriagado 2 a 3 vezes. Estava iludido. Eu poderia ter ido por um caminho do alcoolismo. Eu lembro aqui o meu sogro, o pai da Marina, ficou 30 anos no alcoolismo. Ele era um alcoólatra. Até que um dia ele toma uma atitude de arrependimento, crê no Senhor Jesus, é perdoado, é liberto. Hoje é um servo de Deus. 30 anos no alcoolismo, que estava levando a família para a miséria. E através da conversão da minha sogra, do meu sogro, então, a família, os filhos foram sendo salvos também. Está vendo que o propósito de Deus também é para a família? Você que é pai, mãe, o propósito é para a família. E ele então, ele conta que ele recebia o salário e passava no bar e gastava. E a família vivendo na miséria. E por causa da conversão dele, a Marina converteu e hoje sou casado com ela, faz 32 anos. 32 anos. Olha o que é, tudo começa com uma atitude, por isso que eu disse que a sua atitude pode definir seu destino. A sua atitude pode definir seu destino. Definiu o meu destino. Com 16 anos, a minha atitude de me arrepender de pecados, de crer em Jesus Cristo, receber dele o perdão, ser batizado e receber o Espírito Santo mudou minha história, mudou meu futuro. Eu poderia estar hoje debaixo de 7 palmos de terra. Hoje eles estão falando que as valas não tem mais nem 7 palmos, o negócio é tão raso. Abre ali, joga a terra. Não está falando nem mais que é 7 palmos, Carlão. Na minha época, né? Falava que era 7 palmos de terra. Eu poderia ter enveredado pelo caminho do alcoolismo, ser um alcoólatra, mas Jesus me resgatou, mas eu também tive que ter a minha atitude. E essa atitude começou com arrependimento. Mas jovens hoje estão sendo iludidos, estão sendo enganados. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. A vida é um sopro, e de fato é um sopro. Mas quando estão sendo enganados, afinal de contas, pensam assim, por que eu vou me arrepender? Todo mundo erra. É verdade, todo mundo erra. Todo mundo é pecador. Mas precisa de se ter essa atitude. Às vezes a atitude de orgulho é um impedimento. Eu não tenho que me arrepender de nada. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu não tenho que me arrepender de nada, mas será? Eu nunca matei, nunca roubei. Mas quantas vezes você pode ter matado a pessoa dentro de você, no coração, com indiferença, com ódio? Certamente todos já tiveram ódio. Então, às vezes, o orgulho impede a pessoa de se arrepender. E tem algo que eu falo dentro disso, que daqui a pouco eu quero comentar, que é a justiça própria. A pessoa fica se achando, eu sou o cara, afinal de contas eu faço tantas coisas boas, eu erro, mas faço tantas coisas boas na minha vida. Como eu disse, nunca matei, nunca roubei. Então, a justiça própria. Às vezes os prazeres, a pessoa está tão focada nos prazeres, só que os prazeres são transitórios também, eles passam. Eu quero falar com vocês então algumas atitudes quanto ao arrependimento que envolve 2 pessoas. Envolve quantas pessoas? 2. Por que uma teve uma atitude, a outra teve outra atitude? Por que uma teve atitude de arrependimento e a outra não? Vejamos, coloque para mim o segundo slide. Nós vamos ver aqui essas atitudes. O outro, por favor. O outro. Isso. Nós vamos ver as atitudes de 2 irmãos, 2 ricos, 2 cidadãos, 2 discípulos e 2 ladrões.
Vejamos quais foram essas atitudes. Primeiramente, começando com dois irmãos, um irmão mais novo e o irmão mais velho. Os dois vivendo debaixo do mesmo teto, na casa do mesmo pai. Um dia, o irmão mais novo toma a decisão de pedir ao pai a herança, falar: eu quero ir embora, eu vou curtir a vida, o senhor me dá a herança. O pai prontamente deu a herança, ele foi embora, viver uma vida distante da casa do pai, nas baladas, e ali diz que ele gasta todos os seus bens, com os prazeres, depois começa a passar necessidade, vai trabalhar cuidando dos porcos, alimentando os porcos, até que chega um momento, passando por tanta necessidade, tanta miséria, ele tem vontade de comer o que os porcos comiam, e até ao chegar o momento que ele cai em si, ele vendo a sua situação, a sua realidade, ele decide voltar. Mas o que envolveu essa decisão? Primeiramente, a sua situação de penúria, de miséria. Estou falando do irmão mais novo, o filho pródigo. Ele vê a sua situação de penúria, de miséria, e ele também traz a lembrança à casa do pai, ao ponto que os empregados da casa do pai estavam vivendo melhor do que ele. Até que ele toma atitude, diga atitude. Diga atitude. Qual foi a atitude? Ele então cai em si, ele se levanta. Disse para si mesmo: não posso ficar mais aqui. Eu não posso ficar nessa situação. A minha vida precisa mudar. Eu vou voltar. E ele se levanta e volta. E aí, ao mesmo tempo, Lucas 15, 19 e 20, fala dessa decisão em que ele toma. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que estava passando na mente dele. Faz-me como um dos teus empregados. Ele estava dizendo para si mesmo: eu vou chegar na casa do meu pai, para meu pai não precisa me tratar como filho, pode me tratar como um dos teus empregados. Já não sou digno. Próximo agora. E levantando-se, ele se levantou, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ele tomou atitude, e ele voltou, e a atitude do pai foi muito diferente do que ele estava pensando. A atitude do pai foi de encontrar. Quando você toma uma atitude de voltar para Deus, quando se toma uma atitude de se arrepender, o Deus mesmo vai ao seu encontro, para transformar a sua vida, a sua história. Ele mesmo faz isso. O pai foi, correu, o abraçou, porque esse pai representa o nosso Deus, Deus de amor, que quer nos perdoar. E aí então, esse foi o filho, e você sabe que a salvação é pela graça, é mediante a fé, não é por um merecimento, não é por uma justiça própria, eu vou merecer. Não, nós não merecemos, é por isso que é pela graça. O pai então o aguardou, o abraçou, o beijou, demonstrou aceitação, porque pensa bem o sentimento de rejeição que ele tinha, o sentimento às vezes até de inferioridade, vivendo naquela situação de miséria. Mas o pai foi e tirou aquelas roupas sujas, colocou roupas novas. Mas só que tinha um outro irmão, o filho mais velho. O filho mais velho não saiu da casa do pai. Estando em casa, ao saber da festa do irmão, porque o pai falou: vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido, voltou. Quando ele soube da festa do irmão, sabe o que ele fez? Ele não demonstra alegria pela vida do irmão, pelo contrário, diz, olha só, em Lucas 15, 26 a 29, diz que ele se encheu de ira, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo, ou aquela festa? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Próximo, mas ele se indignou, e não queria entrar, ele se irou, e outra tradução diz que ele não entrou, ele ficou irado. Olha a atitude do irmão mais velho,
esse irmão que se encheu de ira, não teve alegria, seja por inveja, talvez o irmão mais velho tinha também um sentimento de inferioridade, ou até mesmo de merecimento. Aqui que eu quero entrar também, a justiça própria. Afinal de contas, eu nunca saí da casa do meu pai, ele nunca me deu uma festa, nunca me deu uma festa. A justiça própria. E ele diz: eu quantos anos trabalhando para o Senhor como escravo, eu nunca tenho te desobedecido em uma só ordem. Olha o que ele disse para o pai, o sentimento de merecimento. Assim, ele achava que não precisava de arrependimento, como que se a postura dele era mais importante do que a do irmão que saiu de casa. Mas isso o impediu de se arrepender, sabia? Você sabe que às vezes o nosso senso de merecimento, de justiça própria, pode nos impedir o arrependimento, e impedir o irmão mais velho. Então temos aqui duas atitudes, do irmão mais novo, saiu de casa, não deveria ter saído, mas voltou arrependido. O irmão mais velho ficou em casa, obedecia o pai em tudo, em todas as ordens, mas não se arrependeu por causa da sua atitude de justiça própria, de merecimento. Quantos compreenderam isso aqui? Agora, há pessoas que se afirmam que não tem que se arrepender de nada, e isso impede o arrependimento. Falei de dois irmãos, mas nós temos agora dois ricos. Um jovem rico se aproxima de Jesus e fala: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com a sua alma, ele estava preocupado com a sua eternidade. Ele pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Porque ele sabia que a vida dele, por mais que ele fosse um jovem rico, tinha limites, haveria um limite. E aí então, Jesus, em Lucas 18, Jesus então começa a falar com esse jovem, ele príncipe, perguntou, dizendo: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: não, você conhece os mandamentos? Ele fala: desde a minha juventude, praticamente desde criança, porque o judeu, ele aprende a palavra, os mandamentos desde criança. E o Senhor falou: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Sabe qual foi a resposta dele? Senhor, eu tenho praticado isso desde a minha juventude. Parece estar bem na foto, não é? Ele está bem na foto. Senhor, eu tenho praticado isso desde a minha juventude. Eu estou bem na foto. Olha a justiça própria, olha o merecimento. E Jesus falou assim: uma coisa só te falta. No verso 23, vende o que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Ouvindo ele isto, verso 23, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Olha só, qual era o mandamento que ele não estava cumprindo? Porque ele não matava, não roubava, não dizia falso testemunho. O mandamento era o primeiro mandamento, basicamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. E o segundo: não terá outros deuses diante de ti. Qual era o Deus dele? O dinheiro, a riqueza, os bens que ele possuía. A palavra de Deus diz: você pode guardar todos os mandamentos, mas se você tropeça em um, já é culpado de todos. Então nós somos culpados, porque a gente não consegue guardar todos os 10 mandamentos. E aí ele saiu triste. Só que nós temos um outro rico, e essa história foi contada na casa de paz, que é a história de Zaqueu. Um homem rico. No Lucas 19, 1 e 2, Jesus tendo entrado em Jericó, ia passando, e ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, os publicanos eram os cobradores de impostos, e ele era rico, e apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente, e o Senhor diz: hoje houve salvação nesta casa, no verso 6,
Qual a diferença? Nós temos um rico que saiu triste, nós nem sabemos o nome dele mais, quem que é essa pessoa? Nós poderíamos saber se ele tivesse uma atitude diferente, mas ele saiu triste, porque Jesus falou: vem, segue-me. Agora nós temos alguém aqui, um rico, que conseguiu dinheiro através de suborno, de corrupção. Isso te lembra alguma coisa? Ele conseguiu dinheiro através disso, E aqui, só que nós encontramos em Zaqueu um lugar de arrependimento. Ele recebe Jesus com alegria. Olha a diferença. Se ele não tivesse essa atitude, nós nem saberíamos quem era Zaqueu. A música mais tocada no Brasil há uns 5 anos atrás era: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. A música mais tocada no Brasil, por causa da atitude de um homem que resolveu receber Jesus com muita alegria. E ali ele restituiu o que ele tinha roubado para tentar fazer uma reparação. Um homem que era corrupto, um homem que a sociedade odiava, porque quando Jesus entrou na casa dele, o povo falou: por que Jesus entrou na casa desse homem? Esse homem é corrupto, é ladrão. Mas a atitude dele de arrependimento mudou a história e o destino dele. Quantos estão entendendo? Você sabe, não é questão de possuir dinheiro. Alguém pode ser rico, pode. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é o dinheiro te possuir, porque tem pobre que o dinheiro possui ele. Não é questão de se ter, a questão é se o dinheiro te possui. Pode ser rico, pode ganhar dinheiro, a questão é que o dinheiro não pode te ganhar. Quantos compreenderam? O dinheiro não pode conquistar seu coração, ao ponto que tem gente que prefere servir o dinheiro, o dinheiro, a riqueza dominou o coração dele e deixa de seguir Jesus. Mas nós também temos agora uma outra situação: 2 cidadãos. 2 cidadãos. Em Lucas 18:10 fala desse encontro, de um homem que 2 subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. Olha o publicano de novo aqui, gente. O publicano, por ele ser cobrador de impostos, ele era odiado pela sociedade. E o fariseu dizia: eu não sou como esse homem, eu não sou como esse publicano, eu sou um homem, eu não sou roubador como ele, injusto, adúltero, como esse publicano. Olha a comparação, olha ele se achando, atitude de merecimento. Eu não sou como esse homem. Mas diz que o publicano, ele batia no peito e ele falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Talvez ele estava ouvindo o fariseu, ele conseguiu ouvir o que o fariseu estava dizendo. Talvez ele era isso aqui mesmo, ele era um ladrão, um roubador, um adúltero, injusto. E aí ele teve atitude diferente do fariseu. O fariseu não, ele estava se gabando, existe essa palavra ainda, sei que a moçada, às vezes, os jovens não conhecem muito bem, se gabando, se achando. Mas o publicano não, batia no peito e falou: Senhor, eu preciso, tem misericórdia de mim. Está vendo 2 atitudes? Atitudes diferentes, de 2 pessoas, 2 cidadãos. Agora, nós temos 2 discípulos, 2 atitudes. Pedro, Jesus falou para ele: você vai me negar, antes que o galo cante. Pedro se achou, porque Pedro falava assim: não, os outros podem te negar, olha só, olha o orgulho, os outros podem te negar, eu não. Sabe o que é isso? Orgulho. Isso é orgulho. Os outros podem te abandonar, eu não.
Ele se comparou. Às vezes, quando nós nos comparamos com as pessoas, às vezes isso pode impedir o nosso arrependimento. Que a gente acha assim, não, eu sou o cara, eu não abandono Jesus, não vou negar Jesus. Vocês, eu não. E aí então, olha o que nos diz Pedro, depois, quando Jesus estava sendo ali torturado, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Vamos ver aqui em Mateus 26, 75, o que nos diz. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. A atitude dele foi de quê? De arrependimento. Ele reconheceu. Ele lembrou das palavras, porque o Senhor falou para ele: você vai me negar 3 vezes. E ele então, ele lembra do que o Senhor falou para ele. Outra tradução fala que Jesus olhou para ele de longe, e ali ele chorou amargamente. Agora nós temos o outro discípulo. Olha o que nos diz de Mateus 27, de 3 a 5. Diz assim, então 27, Mateus 27, 3 a 5. Enquanto nós temos um discípulo aqui, que ele se arrepende, nós temos Judas, que diz aqui: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, foi tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, próximo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Enquanto o arrependimento traz vida, remorso traz condenação, traz morte. Qual a diferença, Silvio? O arrependimento, alguém está errando, reconhece seu erro, reconhece que é pecador e para de fazer. O remorso não, ele sente tristeza pelo erro que cometeu, mas depois continua. Ele foi tocado de remorso, não foi de um arrependimento sincero, por isso que ele suicidou-se, enforcou-se. Quantos compreenderam isso? 2 atitudes, uma de um discípulo de arrependimento, o outro de remorso. Entendeu a diferença de arrependimento e remorso? Remorso, a pessoa não muda de vida, ela continua. E aí, concluindo, nós temos aqui 2 ladrões. Vocês sabem que 2 ladrões foram pregados também ao lado de Jesus, um à direita e um à esquerda. E qual foi a atitude desses 2 ladrões? Ou quais foram as atitudes deles? Então veremos. Porque um ladrão que estava ao lado de Jesus, em Lucas 23, 39, diz malfeitores, porque eles eram malfeitores mesmos, eram ladrões, por isso que foi crucificado. Um dos malfeitores que estavam pendurados, o que ele fazia? Ele blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Vamos ver, prova que tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Agora, nós temos uma outra atitude do outro ladrão. Qual foi? Está aí. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Próximo. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Próximo. Verso 43. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele chegou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino.
o Senhor volta para ele e fala: hoje estarás comigo no paraíso. Por que ele não falou para os dois? Porque um não teve atitude de arrependimento. Naquela situação de sofrimento, ele ainda blasfemava. O outro não. O outro, além de repreender o outro ladrão, ele se volta para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. Você sabe que sofrimento em si pode não quebrantar o coração da pessoa, não levar a pessoa a se humilhar. Você sabe que sofrimento pode endurecer o coração, se a pessoa não tiver a atitude correta. Sofrimento em si não amolece o coração. O que é preciso é ter a atitude correta. Agora, eu pergunto a vocês: como pode o Salvador do mundo inaugurar o paraíso ao lado de um ladrão? Não. Ele poderia ter salvado alguém mais santo. Como pode o Salvador do mundo ter inaugurado o paraíso ao lado de um ladrão? Isso é a prova do que um arrependimento faz diante de Deus. E você aqui hoje, tomando essa atitude de se arrepender, entender, falar: pastor Silvio, eu reconheci essa palavra é para mim, eu preciso disso na minha vida. Se você tem uma justiça própria, deixe isso para lá, fala: eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu quero o seu perdão, eu quero a salvação, eu quero ser batizado, eu quero o Espírito Santo na minha vida. A sua vida vai ser transformada, como esse que vos fala. Como a minha vida foi transformada com 16 anos. Eu falo, como eu falei, eu poderia não estar aqui hoje, mas por causa daquele dia, naquele dia, mudou a minha história e mudou a minha vida. E ele não salvou somente um jovem. Eu falo que quando um jovem é salvo, ele não salva só a sua alma, ele salva o seu futuro, ele salva a sua história. Mas não importa se é jovem, não importa se tem 40 anos, 50, 30, não importa, o mais importante é ter essa atitude de arrependimento, e assim a sua vida ser transformada, e você receber a partir de hoje uma nova vida. Isso vai mudar a sua história, o seu destino. Jesus inaugura o paraíso ao lado de um ladrão. Você fala: não, Deus é demais, Deus é demais. O Salvador do mundo fez isso, Por quê? Por causa do arrependimento de um homem. 2 ladrões com 2 atitudes diferentes. Coloca o próximo slide, e vamos ficando em pé, por favor. Enquanto isso, os músicos podem chegar aqui. Temos aí 2 irmãos, o mais novo e o mais velho, 2 ricos, um príncipe e um publicano, 2 cidadãos, um publicano e um fariseu, 2 discípulos, Pedro e Judas, e 2 ladrões ao lado de Jesus. Você que está aqui hoje, se tomar a sua atitude, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te perdoar, porque como Ele perdoou aqueles homens que estão aqui, que nós vemos, perdoar um homem como Zaqueu, um homem rico, porque uma coisa é perdoar o ladrão que se arrepende, mas um homem rico, sim, um homem rico, que tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Quero que nesse momento, antes de eu fazer aqui uma oração muito especial por você, que é o nosso convidado, nós vamos cantar essa canção, e você vai abrir seu coração, e a partir de hoje, diante da sua atitude, Ele vai mudar a sua história, como Ele mudou a minha história. Ele mudou a história de vários que estão aqui, em nome de Jesus. Pai, que em nome de Jesus, o seu Espírito Santo é que possa tocar, fazer o que homem nenhum pode fazer, mas o Senhor pode transformar cada vida que está aqui, aqueles que são os nossos convidados, que possa ter essa atitude de arrependimento, para serem transformados, terem uma nova vida, em nome de Jesus Cristo. Você pode dizer assim: entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, amém. Como Zaqueu, eu quero subir
mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Diga isso a Ele, cante. Sou pequeno.